Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai ver padrões GRASP. Tá? É um tipo diferente de padrões, são padrões em nível de análise, um pouco diferente dos design patterns, né, que são padrões em nível de projeto, ok? Muito bem, vamos lá. Inicialmente, gostaria de dizer que esses padrões foram publicados nesse livro do Greg Larman, né? O título do livro é Utilizando o ML Padrões, e ele apresenta então uma série de padrões que ele chama de padrões GRASP. Tá? Esses padrões, né, o que significa GRASP? GRASP em inglês significa General Responsibility Assignment Patterns. Então são padrões de atribuição de responsabilidade a objetos, né? O nome é bonito, né? O nome é pomposo, né? Parece uma coisa muito diferente, mas nada é muito diferente, né? Nada mais é do que o seguinte: quando você tem classes, qual é a forma correta de você distribuir responsabilidades para essas classes? Isso é, qual classe deve fazer o quê? Resumindo, em termos de implementação, quando você tem determinados métodos, um método, aonde que você deve colocar esses métodos nas classes? Como é que você deve distribuir esses métodos, né, pelas classes? Então esse é o ponto aqui, ok? Muito bem. Para a gente entender bem, tá, os padrões GRASP, tá, ou alguns, né, que eu vou mostrar 3 padrões nessa videoaula. Primeiramente vamos entender esse exemplo, né? Então eu vou utilizar esse exemplo do início ao fim dessa videoaula. Esse exemplo é um sistema clássico, tá, de biblioteca, onde nós temos aqui, né, o leitor, que ele faz empréstimos ou devoluções. Então perceba que essa classe é responsável tanto por empréstimo quanto devolução. Nós temos aqui uma linha de empréstimo, tá? Então veja que um empréstimo ele é composto por uma ou várias linhas de empréstimo aqui, ok? Muito bem. Cada linha de empréstimo, ela sempre está relacionada a uma cópia de livro. E a cópia do livro está relacionada a um único livro. Okay? Esse pedaço aqui do diagrama, ele é bastante similar àquele exemplo que vocês acabam vendo em algumas disciplinas, eu acho que mais nas disciplinas de engenharia de software, que é aquele exemplo do pedido e item de pedido. Tá? Então, quando eu tenho empréstimo, tá, e linha de empréstimo e cópia do livro, é a mesma coisa de eu falar que eu tenho um pedido. O pedido é composto por itens de pedido e cada item de pedido é uma determinada quantidade de um produto. Tá? Então, é similar a isso. Como é que eu entendo isso aqui? Um empréstimo, então, é um objeto maior. E aí, esse objeto maior, chamado empréstimo, né, ele pode conter dentro dele vários livros. Né? Então, esse é o ponto aqui. Só que como cada livro pode ter características distintas em termos, por exemplo, de data de devolução ou outras características, tá? Então, na verdade, o objeto empréstimo, ele engloba linhas de empréstimo, né? Sendo que cada linha de empréstimo envolve um determinado livro, mas pode ter uma data de devolução diferente, né? Ou data também de empréstimo diferente, tá? Mas isso é fundamental de ficar claro aqui nesse exemplo, né? Então, empréstimo é um objeto maior, ele pode ter várias linhas de empréstimo ali dentro, sendo que cada linha de empréstimo é, na verdade, um determinado livro com algumas características que podem, né, diferenciar. Ok, cada cópia do livro sempre está relacionada também a um determinado livro. Ok, então, pontos importantes aqui. Isso aqui é similar a pedido e item. Tá? Temos aqui também uma data prevista de devolução. Tá? Data prevista de devolução aqui nesse exemplo depende do tipo de leitor. Tá? Então, se o leitor ele é estudante, ou professor, ou diretor, ou reitor, etc., isso, dentro dessa organização, tem uma política diferenciada de quantos dias que essas categorias de leitores podem ficar com o livro. Tá? Então, o tipo do leitor, tá, influencia nessa data prevista de devolução.
tá? Porque influencia quantos dias que ele pode ficar com o livro. Muito bem, o que mais que é importante aqui? Importante aqui eu falar também do termo operações de sistema ou eventos, tá? Isso possivelmente vocês já devem ter escutado também em outras disciplinas, mas quando eu falar operações de sistema, tá, ou eventos, o que eu quero dizer com isso? São aquelas operações e aqueles eventos que acontecem do mundo externo e que estimulam o sistema, né? Então imagine o seguinte, quer dizer, você tem uma interface gráfica, né, e essa interface gráfica, quem interage com ela é um usuário. Quando o usuário clica em um menu, tá, e ele dispara alguma coisa, aquele clique em um menu, ele dispara uma determinada operação. Isso é chamado de operação de sistema, porque é a primeira mensagem de contato com o usuário externo. Ok? Então, todas as mensagens que elas são disparadas por eventos externos, seja por um clique na interface, seja por uma leitura de código de barra, essas operações são chamadas operações de sistema ou eventos. Ok? E perceba que depois que essas operações principais, que estão ali logo diretamente, né, ligadas na interface, são chamadas, dali em diante, né, vários outros métodos, né, e operações também são chamadas na sequência. Mas as primeiras operações que estão ali, que são estimuladas pelo ambiente externo, são chamadas operações de sistema. Tá? Então existe também um certo consenso na literatura, quando você lê alguma coisa assim, operações de sistema, tal, eventos, de serem esse tipo de operação. Isso tem uma relação também grande com caso de uso, né? Então, se vocês lembrarem bem, casos de uso são justamente as operações de sistema, né? Porque os casos de uso têm a interação direta do usuário, né? Lembra, tem o elipse, né? Tem lá aqueles homenzinhos que interagem diretamente com aquelas funcionalidades maiores. Então, se vocês lembrarem o sistema de biblioteca, por exemplo, né, os casos de uso são emprestar livro, devolver livro, cadastrar livro, né, e etc. E coisas desse tipo. Então, os casos de uso, muitas vezes, são as operações de sistema. Ok? Muito bem. O que mais que é importante aqui de entender, né, com relação a esse exemplo? Situação. Aqui tem dois valores possíveis, emprestado e devolvido. Tá? Então, a cópia do livro pode estar emprestada ou pode estar, né, devolvida. Ok. E o mais importante para a gente entender, né, os próximos slides é entender o seguinte: suponha, tá, que o que você está vendo aqui, né, que esse conjunto de classes com esses relacionamentos entre as classes já é um acordo estipulado e que, idealmente, isso não deveria mudar. Tá? Então, assim, nós estamos supondo também o seguinte: você está em uma fase em que você está desenvolvendo o sistema, tá? Em que novas operações vão aparecer aqui. Ok? Só que, ao aparecer novas operações, a dificuldade é onde é que eu vou colocá-las. Tá? Então, é esse o ponto que nós estamos tentando simular aqui. Então, é desse jeito que eu vou mostrar para vocês aí os padrões GRASP. Ok? Então, assim, o que eu quero dizer? Entre, por exemplo, livro e leitor não existe relacionamento. Então, se não existe, é melhor que continue não existindo. Tá? Entre, sei lá, reserva e cópia do livro também não tem relacionamento. Tá? Não tem direto. Né? Então, é melhor também que não comece a aparecer. E conforme a gente vai colocando operações, pode ser que apareça. Então, esse é o ponto. Eu não quero aumentar demais ou mexer nos relacionamentos que já estão definidos nesse design. Tá? Então, esse é o ponto aqui nessa videoaula, ok? Muito bem, observação importante ainda, tá? Observe também que as multiplicidades também é um acordo e assim, idealmente eu não gostaria também de mexer nas multiplicidades. Então, por exemplo, perceba que linha de empréstimo, né, está relacionado com apenas uma cópia de livro, tá? Então, quer dizer, aqui dentro de linha de empréstimo eu tenho um atributo do tipo cópia de livro, tá? Onde eu armazeno apenas uma instância. Então eu não quero também mudar isso aqui, entendeu? Para várias instâncias, né? Não quero criar uma lista lá dentro. Então tudo que eu fizer daqui em diante, eu também não quero mexer nas multiplicidades que já foram acordadas aqui. Tá?
Por exemplo, aqui ó, de livro para a cópia do livro. Perceba que não tem navegabilidade para cá, né? Não tem uma setinha aqui, ó. Então, eu não quero, não é necessário, pelo menos idealmente, que que eu inclua alguma coisa aqui que me faça mudar esse design que já está estipulado aqui, tá? Então, não quero que tenha navegabilidade daqui para cá, ok? Muito bem. Tendo entendido aqui o exemplo, vamos dar prosseguimento. Tá? Então, padrões GRASP, como eu disse, é General Responsibility Assignment Software Patterns, né? Que é a atribuição de responsabilidade a objetos. Esses padrões eles são em nível de análise, tá? Não são em nível de design. Então, eles não dão, assim como os design patterns, eles não vão dar para a gente uma solução em termos de classes e relacionamentos. Tá? Eles não vão falar assim, ó, crie uma classe com esse nome, outra classe com esse outro nome, relacione elas desse jeito, crie um atributo aqui estático, crie uma classe abstrata aqui. Então, eles não falam isso. Tá? Então, está em um nível de abstração um pouco mais alto. Muito bem. Qual é o objetivo principal, então, dos padrões GRASP aqui? Nos auxiliar em distribuir adequadamente as responsabilidades pelas classes do sistema. Tá? O que mais? Isso significa o quê? Né? Quer dizer, qual classe deve ser responsável por executar determinada tarefa? Tá? Essa é uma das principais perguntas, né? Quando eu vou projetar uma nova tarefa, tá? Peguei um novo caso de uso, por exemplo, né? Como é que eu projeto? Como é que eu pego esse caso de uso e eu jogo essa responsabilidade, né? Como é que eu distribuo, como é que eu coloco ali no meu design, nas minhas classes, em termos de métodos, né? E atributos também. Como é que eu implemento isso ali, mas pensando ainda no design, tá? E terceiro, como é que eu faço isso, né? Como é que eu distribuo essas responsabilidades, mas sem mexer no acoplamento, tá? Isso é, quando eu falo sem mexer no acoplamento, eu quero dizer o seguinte: eu não quero aumentar, né, as dependências que já existem no meu design, tá? Se possível, eu quero manter aqueles relacionamentos que já existem lá. Então, se uma classe depende, só voltando aqui, ó, na classe reserva, ela depende de leitor e depende de linha de empréstimo e também depende aqui de empréstimo de evolução. Então, ela já depende de 3, tá? Então, eu não quero aumentar o acoplamento dela, porque a classe reserva, por exemplo, já é uma classe que ela está bastante acoplada já, né? Considerando o tamanho do meu sistema que é pequeno, ela já tem a dependência com 3 outras classes, ok? Muito bem. Continuando, tá? Então vamos lá. Então nessa aula nós vamos ver 3 padrões, tá? O primeiro padrão é chamado aqui de padrão especialista. Vamos começar por ele então. Qual é o problema que ele tenta resolver, ou nos auxiliar a resolver? Qual é o princípio mais básico de atribuição de responsabilidade a objetos? A solução, então, é atribuir responsabilidade a quem? Ao especialista da informação. Tá. Especialista está em negrito, né? Quem é o especialista da informação? O especialista da informação nada mais é do que aquela classe que ela é detentora dos dados, né, que são relevantes para a resolução daquela responsabilidade. O que eu quero dizer com dados? Atributos, ok? Então, exemplo, tá? Vamos pegar o nosso exemplo aqui. No sistema de biblioteca nosso, a data prevista de devolução do livro depende da data que o livro foi emprestado, né? E também do tipo do leitor, como eu já havia dito, tá? Então, veja, data que o livro foi emprestado é um dado, certo? E tipo do leitor é outro dado, né? São atributos, ok? Então, assim, para eu calcular a data prevista de devolução, eu preciso, né, da data de entrada e do tipo do leitor. Bom, aí vem uma pergunta, né? Quem, tá? Ou melhor, qual classe que deveria ser responsável por calcular, então, a data de devolução do livro durante a inserção do livro em um empréstimo, né? Então, estou criando, né, tem um empréstimo em curso, ok? A pessoa pegou mais um livro, certo? E, né, ao inserir essa nova linha de empréstimo dentro desse empréstimo, eu preciso calcular a data de devolução.
essa responsabilidade, calcular data de devolução. Veja que isso é a responsabilidade que eu estou, né, buscando aqui colocar nas classes. Essa responsabilidade deve ser colocada em qual classe? Tá? Então essa é a pergunta, ok? Em qual classe vocês acham que ela deve ser colocada? Bom, então a pergunta é, né, quando você tiver em dúvida, você deve se perguntar da seguinte forma, né? Quer dizer, qual classe possui conhecimentos, né, suficientes para calcular a data prevista de devolução? Então você tem que se perguntar o seguinte, bom, para calcular a data prevista eu preciso do quê? Tá? A data de entrada, né, a data do aluguel, né, que está sendo feito, que isso você vai pegar por uma, né, operação de sistema ali. E que mais? Como eu disse, o tipo do leitor, né? Então, assim, quem é que tem conhecimento para calcular essa data, né, prevista de devolução? Tá? Então, é a classe leitor. Por quê? Porque é na classe leitor em que eu tenho o tipo dele. Veja, tipo leitor. Tá? Então, é desse jeito que você deve pensar, ok? Então, toda vez que você tiver, por exemplo, assim, você tem, né, uma operação, entendeu? Um método a ser colocado, né? A primeira pergunta é, bom, quem é que deve ser responsável, né, por essa responsabilidade nova, né, que você está colocando em seu design? Quando você está colocando um método, é uma responsabilidade nova que você está atribuindo, entendeu, a alguma classe. Então esse é o pensamento aqui. E aí você pergunta o seguinte, bom, que dados que eu preciso, entendeu, para fazer esse cálculo? E aí você vai buscar então nas classes que você já tem, se você tem, se as classes já têm, por exemplo, atributos, né, que são justamente representam justamente aquele dado que você precisa para fazer, né, aquele determinado cálculo. Obviamente que isso depende, né, do estágio que você está no desenvolvimento. Pode ser que você não tenha atributos ainda. Então aí você também tem que decidir, né, onde é que você vai colocar esse atributo. Mas em um processo normal, primeiro aparecem classes e dados, né, que são os conceitos, para depois você começar realmente a pensar, né, em responsabilidades e em comportamentos. Ok? Então nesse caso aqui, a classe leitor é a mais adequada, entendeu, para você colocar, né, uma responsabilidade de calcular a data de devolução. Então, como é que ficaria? Ficaria você colocando um novo método aqui. Tá? Então perceba que as classes, por enquanto, que elas não têm métodos. Então aqui, né, você iria inserir um novo método chamado calcular data de devolução. Porque esse método, estando dentro dessa classe, ele já tem acesso direto, né, ao atributo tipo. Ele não precisa buscar esse atributo tipo em outro lugar, o que causaria o quê? Um acoplamento novo e um relacionamento novo, por exemplo, com outra classe. Então, se você colocar calcular data de devolução, sei lá, aqui em empréstimo, ele teria que vir aqui em leitor para pegar o tipo, né? Tudo bem, aqui já tem um relacionamento, já tem uma navegabilidade. Mas se você colocar aqui em livro, por exemplo, ele teria que ir lá buscar o tipo do leitor. Então você estaria criando uma nova dependência aqui que não existe. Tá? Então é isso que nós estamos tentando evitar aqui. Então, se você colocar adequadamente em quem é o especialista da informação, que nesse caso é o leitor, né, você evita, né, que você acabe aumentando aqui os relacionamentos e, consequentemente, o acoplamento, né, entre as classes. Ok? Continuando, aqui nós temos o resultado mostrado em termos de um diagrama de colaboração. Tá? Bom, eu colocando esse meu método, que é o, né, calcular data de devolução na classe leitor, né, como é que ficaria o cálculo, o uso, né, a utilização desse método? Então ficaria assim. Veja, eu tenho uma classe desconhecida aqui, então em um processo de empréstimo, em algum momento eu iria adicionar uma cópia de livro a um empréstimo. Tá? Então tem um objeto empréstimo, como eu disse, o objeto empréstimo é aquele maior, que ele engloba linhas de empréstimo. Então na hora que eu vou adicionar uma cópia de livro, né, dentro desse empréstimo, é nesse momento em que eu tenho que calcular a data de devolução. Ok? Então, não sei, lembrando também que diagramas de colaboração, né, esses números significam
justamente o alinhamento dos métodos. Então, o número 1 representa um método que ele está aqui na classe empréstimo, o 1.1 está dentro do 1. Tá? Então, isso significa que aqui, por exemplo, eu tenho esse método adicionar cópia e dentro dele o calcular data de devolução e depois o criar são chamados. Tá? Muito bem, então nesse caso aqui, né, eu colocando esse meu método, né, em leitor, como eu disse, eu consigo ver isso olhando aqui, ó, aqui é minha classe leitor, né, um objeto leitor da classe leitor, e o método calcular data de devolução, né, sendo colocado nessa classe, ele pode ser chamado a partir dela, ok? Então, adicionar cópia, né, quando eu chamo adicionar cópia, pense nisso como um design que eu estou fazendo e que não existe ainda a implementação, tá? Quando eu chamo adicionar cópia, a primeira coisa que eu quero que ele faça é calcular a data de devolução, para eu pegar esse objeto data de retorno aqui, ó, tá? Para calcular a data de devolução, eu preciso navegar até a classe leitor. Opa, será que da classe de empréstimo eu já tenho uma navegação até a classe leitor? Vamos ver lá. Olha, sim, da classe empréstimo, o empréstimo já tem um atributo aqui dentro do tipo leitor. Se ela tem um atributo aqui dentro do tipo leitor, é facilmente navegável, né? Quer dizer, já é previsto essa associação, tá? Então eu consigo navegar por meio desse atributo, chamar os métodos que estão aqui, tá? Então, esse envio de mensagem de empréstimo para leitor já é previsto, então não teve nenhuma alteração naquele design que já está colocado ali no slide anterior, ok? Então eu chamo o calcular data de devolução por intermédio daquele meu atributo leitor que eu já tenho ali dentro, pegando a data. Com a data em mãos, fica fácil, aí eu crio então uma linha de empréstimo, né? Então lembrando, empréstimo, dentro dele é composto por várias linhas, crio aqui uma linha de empréstimo, chamo o método criar, né? Um new, por exemplo, criando essa linha de empréstimo, passando o quê? A data que foi, né, justamente calculada nesse momento, passando a data e a cópia do livro que está sendo emprestado naquele momento. Ok? Muito bem. Como é que fica no final, então, o resultado? Simplesmente aparece aqui na classe leitor o meu calcular data de devolução, conseguir atribuir, né, essa responsabilidade aqui ao leitor, né, e sem causar nenhum aumento das dependências e de associações que já existem aqui nesse meu design, né? Simplesmente na hora que eu estou criando, né, uma nova linha de empréstimo, ele vem aqui, o empréstimo se utiliza, né, dessa associação, né? Então ele se utiliza desse atributo leitor que ele já tem aqui para chamar o método, tá? O que já está previsto, e depois ele cria a linha de empréstimo do lado de cá, o que também já está previsto aqui, essa navegabilidade. Ok? Muito bem. Só concluindo então aqui o padrão especialista, usando ele consegue se manter o encapsulamento, tá? Pois cada classe faz o que realmente ela tem conhecimento para fazer. Conhecimento aqui são os dados que ela possui. Isso favorece o acoplamento fraco e a alta coesão. O comportamento fica distribuído entre as classes que têm a informação, né, os atributos ali necessários, tornando essas classes mais leves. E o reuso também é favorecido, né? Por quê? Porque ao reutilizar uma classe, sabe-se que ela oferece todo o comportamento inerente e esperado, né, para aquele design. Ok? Vamos agora continuar aqui com o segundo padrão, tá? Que é o padrão acoplamento fraco. Tá? Esse é um padrão bastante interessante, tá? E ele traz realmente assim, benefícios bem claros, né, para o nosso design. Bom, primeiramente uma recapitulação, né, um lembrete do que é acoplamento, né? Então assim, acoplamento é quando você tem classes que dependem de outras, né? Então quando é dito que o acoplamento, né, está alto, significa que uma classe depende de muitas outras. Quando o acoplamento é baixo, significa que uma classe depende de poucas outras, né? Então, em um design, sempre o acoplamento alto deve ser evitado,
O acoplamento alto sempre vai causar problemas, né? Por quê? Porque mudanças, por exemplo, em classes que são dependentes acabam forçando mudanças em outras classes que dependem dela, né? Então, se você tem uma classe e tem 10 que dependem dela, né? Quando você faz uma mudança nessa classe aqui, né, 10 outras podem ser afetadas. Tá? Então, quer dizer, essa classe aqui ela tem uma dependência grande com as outras, né? Que mais? Quando uma classe está conectada a muitas outras, para entender ela, geralmente também é necessário entender essas outras, né? Então, se você tem uma classe e ela depende de 50 outras, né? Agora invertendo a coisa, né? Ela é que depende de 50 outras. Se ela depende de 50 outras, né, para realizar algumas funcionalidades dela, possivelmente para você entender aquela classe vai ser bem complicado. Porque a hora que você abre um método, esse método ele tem chamada para a classe A, B, C e D. A hora que você vai na classe A, ela tem mais chamadas para as outras. Então, para você entender o que a classe faz, se ela tem muitas dependências com outras, isso também com certeza vai dificultar o entendimento. E também dificuldade em reuso, né, em reutilizar a classe, pois se você tem uma classe que ela depende de mais 10, né, para você reutilizar essa classe em outro lugar, ou você leva essas 10 junto, ou você tem que fazer algumas refatorações eliminando essas dependências para conseguir levar apenas aquela classe. Então as coisas começam a complicar quando o acoplamento é alto. Muito bem, então esse padrão ele visa a nos dar alguns direcionamentos, né, de como que a gente vai colocando responsabilidades e ao mesmo tempo analisando se estamos colocando no lugar correto essas responsabilidades. Tá? Faz relação também com o padrão especialista, obviamente, todos estão mais ou menos relacionados, tá? Mas esse aqui ele traz uma análise um pouco mais detalhada em termos ali do design que foi acordado inicialmente. Muito bem. Então vamos lá. Então assim, qual é o problema? Como favorecer a baixa dependência e aumentar a reutilização? Solução. Atribuir responsabilidade de maneira que o acoplamento permaneça baixo. Então vamos lá. No exemplo de biblioteca, agora a gente quer criar uma seguinte responsabilidade, que é a devolução da cópia do livro. Tá? Então assim como queríamos fazer isso lá no padrão especialista, né, de acrescentar uma responsabilidade, aqui é a mesma coisa. Entretanto, nós temos que primeiro analisar o seguinte. Bom, devolução da cópia do livro. Primeiro nós temos que pensar o seguinte, devolver cópia, primeiro que já é uma operação de sistema. Tá? Porque possivelmente, né, quando você imagina a interface, né, de um sistema de biblioteca, quando as pessoas chegam, né, com os livros para devolução, então devolver cópia do livro é uma das operações principais. Então possivelmente ela vai estar logo disponível a partir de um menu, ou ela vai ser disparada por uma leitura de código de barras, alguma coisa assim, ok? Bom, aí a pergunta é, aonde eu vou colocar, né, essa operação? Que classe que deve ser responsável por essa tarefa, de forma que não afetemos o acoplamento? Tá? Isso é, não devem aparecer novos relacionamentos, nem mudar as multiplicidades, que já estão colocadas naquele design. Então, idealmente, nós queremos inserir, né, no meu design, né, essa operação de sistema, tá? E não quero, né, quero tentar pelo menos não mudar o design, né, que já está concebido ali, ok? Observe também o seguinte, como essa responsabilidade nova, né, devolver cópia do livro, ela é uma operação de sistema, né, ela é disparada por um evento externo, né, ela é um caso de uso, tá? Ela possivelmente não vai ser um método só, como aconteceu no exemplo do padrão especialista. Né? Isso aqui vai, na verdade, ser quebrado em vários métodos menores. Então aí começa, né, a ficar mais complicado de fazermos essa análise, né? Se a gente não vai ferir, se a gente não vai alterar o design ali que está inicialmente concebido. Ok? Muito bem. Primeira coisa é a gente saber, tá, exatamente o que essa responsabilidade, como é que eu vou distribuir, né, o que ela precisa, né, para ser feita. Então, primeiro uma análise é o seguinte, bom, para fazer a devolução da cópia, o que é necessário? Né?
Primeiro, eu preciso recuperar a cópia a ser devolvida. Tá? Então, a cópia do livro já está em algum empréstimo, em alguma linha de empréstimo. Né? Quando a pessoa chega para devolver, a primeira coisa eu tenho que recuperar a cópia. Né? Quer dizer, a primeira coisa eu não sei, mas uma das coisas a serem feitas é eu preciso recuperar essa cópia, nessa instância, né? Essa cópia do livro a ser devolvido. Tá? Então eu teria que ter já um método buscar, passando aqui, né? Por exemplo, o código da cópia ou alguma identificação daquela cópia. Muito bem, depois eu tenho que alterar a situação para devolvido. Então lembra que lá na classe cópia do livro eu tenho situação da cópia. Né? Então eu também nesse processo eu preciso modificar então o valor desse atributo situação para devolvido. E também preciso fazer o quê? Definir a data de devolução para a data de hoje. Então também teria que ter um método atualizar data de devolução. Né? E o atualizar a data de devolução ela está aqui na linha, né, de empréstimo. Tá? Então perceba que a operação do sistema ela exige, né, mais métodos que sejam criados também. Tá? Então aí a responsabilidade começa a distribuir ela, né, uma responsabilidade maior, acaba afetando mais classes ali. Muito bem, sabendo disso, né, vamos pensar, né, em algumas alternativas de design. Tá? Então eu vou mostrar aqui 3 alternativas, né, e nós vamos tentar, né, são tentativas. Então eu não sei ainda, por exemplo, aonde que devem ficar esses métodos. Tá? Então eu vou colocar esses métodos no meu design e eu vou meio que olhando aqui no meu diagrama de colaboração para saber se do jeito que eu pensei, né, se isso vai alterar o design do meu diagrama de classes. Tá? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Eu vou mostrar 3. Tá? Vou mostrar uma primeira tentativa, analiso pela segunda e analiso na terceira vez. Tá? Muito bem. Do jeito que vocês estão vendo aqui, observem o seguinte, né? Sempre olhando aqui, começando pelo número 1, né? 1.1, depois 1.2.1 e tal. Então, eu coloquei, né, o meu devolver cópia, né? Então, minha operação de sistema principal, né, o devolver cópia. Perceba que eu estou colocando esse método dentro da classe leitor. Essa é a minha primeira tentativa, né? Retomando aqui, né, e só deixando um pouco mais claro, perceba o seguinte, né, então colocando o devolver cópia aqui em leitor, tá? Primeira coisa a fazer é ele buscar, né, a cópia do livro. Né? Essa mensagem que está sendo enviada aqui para esse conjunto, tá? Na verdade essa mensagem aqui é para a classe empréstimo. Né? Por quê? Como é que eu sei disso? Né? Então se a gente voltar aqui, perceba que empréstimo, tá, ele tem um conjunto de linhas de empréstimo. Né? E cada linha tem uma cópia do livro. Tá? Então empréstimo tem um conjunto aqui de linhas. Só que perceba que de leitor para empréstimo não tem navegabilidade. Tá? Então de leitor para cá não tem navegabilidade. Então, se possível, eu também gostaria de evitar isso. Né? Então, quando a gente faz aqui o leitor mandando uma mensagem buscar, né, para esse conjunto aqui que está na classe empréstimo, isso aqui já é uma alteração, né, que não tem naquele design ali. Tá? Então, mas continuando, desse jeito aqui, né, ele, dentro do devolver cópia, a primeira coisa, ele busca, né, a cópia do livro lá na classe empréstimo. Em seguida, usando esse objeto cópia, que é esse aqui, tá? Então assim, ele buscou a cópia e agora eu representei esse objeto cópia como sendo esse objeto aqui, tá? Então quer dizer, com esse objeto cópia em mãos, tá? Ele vai chamar um método devolver para essa cópia do livro aqui que ele quer devolver, tá? Passando o quê? Passando a data de hoje, tá? Em seguida, dentro do devolver, ele altera a situação para devolvido da cópia do livro. Tá? Então observe que o devolvido, a cópia do livro, tem aqui a situação. Então até aí tudo bem. Né? E na sequência ele atualiza a data de devolução, mandando uma mensagem para a linha de empréstimo. Por quê? Porque a data de devolução está aqui, ó, em linha de empréstimo. Então ele tem que alterar esse valor, aqui. Só que novamente perceba que, né, de cópia do livro para a linha de empréstimo,
né? Se a gente olha aqui, de cópia do livro para a linha de empréstimo não tem navegabilidade, tá? Então, se a gente implementar desse jeito, estamos alterando aquele design ali. Se você tiver consciência disso e isso não for problema, tudo bem. Mas é apenas para ficar ciente de que quando você coloca quando você projeta, né, esse tipo de envio de mensagens, né, está criando, né, está alterando e criando aumentando o acoplamento ali. Muito bem. Então observem que, né, a minha decisão, né, a minha escolha, né, de colocar o devolver cópia na classe leitor, tá, causou algumas diferenças naquele design inicialmente concebido, tá? Então a pergunta que eu faço é, será que se eu colocar, né, o devolver cópia em alguma outra classe, será que eu consigo fazer tudo isso, né, de buscar cópia, alterar a situação e atualizar a data, sem mexer naquele design lá? Tá? Então, vamos tentar uma segunda coisa. Tá? Então, vamos tentar o seguinte. Então, isso aqui apenas está mostrando, né, os dois problemas que essa solução aqui está me dando. Muito bem. A segunda alternativa, né, onde eu coloco? Eu coloco devolver cópia em livro. Tá? Então perceba, se eu estou mandando a mensagem para cá, o devolver cópia, mensagem número 1, operação do sistema, estou colocando ela em livro, na classe livro. Tá? E vamos ver dali em diante, né, como é que navega e como que eu tenho que pegar a cópia, atualizar as coisas, né, e ver se isso altera alguma coisa. Muito bem, então vamos lá. Então, quando eu coloco em livro, tenho que buscar cópia. Para buscar cópia, eu tenho que de novo ir lá naquele meu conjunto de cópias lá. Então, só lembrando aqui, estou colocando aqui em livro para buscar, né, o conjunto, né, para buscar a cópia. Novamente eu tenho que fazer uma consulta, né, nesse conjunto de linhas de empréstimo que tem aqui empréstimo. Então veja, né, aqui na minha solução número 2, né, a hora que eu faço isso aqui, novamente eu estou, né, fazendo o quê? Criando aqui um relacionamento, né, de livro com a classe empréstimo, tá, que não existia. Então aqui realmente não existia o relacionamento, veja, de livro, né, não tinha relacionamento aqui com empréstimo. Então se eu colocar um método aqui, onde eu tenho que fazer um buscar, né, aqui dentro, quer dizer, eu estou criando um relacionamento novo, tá? Muito bem, estou tentando evitar isso. Então vamos lá. Então teria que dar um buscar aqui na classe empréstimo. Em seguida eu criaria o devolver em cópia, tá? Então de livro para cópia do livro. Vamos olhar lá, de livro para cópia do livro, de livro para cópia do livro também não tinha navegabilidade nessa direção, tá? E se eu colocar o devolver ali, né, colocar o devolver aqui em cópia, né, depois que o livro pegou a cópia, né, ele está mandando essa mensagem aqui para a cópia, então ele também está alterando a navegabilidade ali. Aí ele chamaria o alterar situação e depois o atualizar data de devolução para a linha, tá? Então também altera o design essa alternativa aqui. Então também altera. Quero ficar com ela? Não sei. Vamos tentar mais uma alternativa, né? Vamos tentar agora colocar o devolver cópia, tá? Aonde? Empréstimo. Na classe empréstimo devolução, tá? Então veja, coloquei o devolver cópia na classe empréstimo devolução. Alguém que quer devolver a cópia chama, né? Chama esse método, certo? Primeira coisa, ele tem que buscar como o meu empréstimo devolução, ele já tem dentro dele, né, um conjunto de linhas de empréstimo, já está ali, então já é previsto, tá? Então aqui, né, como a gente já sabe, o empréstimo devolução, ele já tem um conjunto, né, de linhas de empréstimo dentro dele, já está previsto ali, tá? Muito bem, então simplesmente ele dá um buscar, né, busca uma linha de empréstimo, tá? Então ele está pegando a linha de empréstimo. Com esse objeto linha em mãos, tá? Que é esse aqui, tá? Ele é apenas representado ali. Para esse objeto linha, eu coloco dentro dele o método devolver, tá? Na linha.
tá? Porque cada linha de empréstimo, né, na verdade, o quê? Um livro, né, uma cópia de livro, tá? Então eu chamo devolver passando a data de hoje. Então de empréstimo para linha a gente já sabe também que tem relacionamento lá, navegabilidade naquele lado. Muito bem. Depois, dentro de linha, né, dentro desse método aqui, ele atualiza a data de devolução, né? Data de devolução já está na classe linha de empréstimo, e aí ele pega a cópia do livro, né, que já está dentro da linha de empréstimo também, porque cada linha de empréstimo ela está relacionada a uma determinada cópia do livro. Então, lembrando lá, ó, né, linha de empréstimo sempre tem já a cópia do livro, ela já tem dentro dela. Então, para aquela cópia do livro, né, que foi pega, né, ele chamou alterar situação, passando devolvido como parâmetro. E assim eu consigo, então, veja, pegar essa operação de sistema, que é o devolver cópia, e eu fui tentando, né? Tentei numa classe, alterava o design, tentei na outra, alterava o design. E tentando aqui no empréstimo de devolução, eu consegui, né, fazer aqui um design que não altera. Tá? Então eu consegui manter o acoplamento do mesmo jeito que estava antes. Muito bem, feliz então. Tem um outro exemplo aqui um pouco mais simples, né? Suponha o desenvolvimento aqui de um sistema de vendas, né? Então até o presente momento suponha que você tem só 3 classes, tá? Registro, pagamento e venda, tá? Algumas considerações, né? Queremos registrar o pagamento de uma venda, tá? Então também é uma operação de sistema, tá? Registrar o pagamento de uma venda. Suponha que a classe registro é que tem a função de registrar uma venda, né, do mundo real, tá? Então ela é responsável pela criação do pagamento, tá? Então a classe registro é responsável pela criação do pagamento, e um pagamento sempre está atrelado a uma determinada venda. Muito bem, primeira tentativa, né? Eu posso colocar o fazer pagamento na classe registro, tá? Em seguida ele poderia criar o pagamento, tá? P1, e aí ele adiciona esse pagamento P1 na venda, tá? Muito bem, desse jeito aqui, tá? O design não tinha relacionamentos ainda, veja a diferença, né, com o exemplo anterior, né? Nesse caso aqui minhas classes ainda estavam vazias, eu estou projetando antes ainda do estágio que estava, né, aquele primeiro exemplo lá. Aqui as classes não tinham relacionamento, eu só estou averiguando quando eu coloco essa responsabilidade em uma ou em outra, quais são os novos relacionamentos que aparecem, tá? Então nesse caso aqui, eu colocando fazer pagamento em registro, né, eu crio dependência com pagamento, de registro com pagamento e registro com venda. Ok, na segunda tentativa, eu colocando fazer pagamento aqui em registro, tá? E depois colocando um fazer pagamento, né, pulando para venda, né, que aqui o registro foi também para venda e depois para pagamento, para criar o pagamento. Aqui eu alterei, simplesmente, ao invés do registro, né, ter relacionamento com venda e também com pagamento, né, como estava aqui, né, nesse caso aqui eu estou optando por o registro usa a venda para fazer pagamento, né, e dentro da venda ele cria, né, um pagamento para aquela venda, tá? Então, nesse caso aqui, foi uma decisão, né, minha, do projetista, de quem está fazendo aquilo, né, de que essa solução aqui seria melhor. Tá? Por que essa solução seria melhor? Porque as classes ficaram um pouco menos acopladas, né? Mas isso pensando, obviamente, só do lado de acoplamento, né? Registro, na solução 1, tinha dois relacionamentos. Aqui ela tem, ou melhor, daqui, né, para frente, né, navegabilidade para frente, registro ele tinha duas navegabilidades, para venda e para pagamento. Nessa aqui ele tem apenas para venda, tá? Então, assim, em termos apenas de acoplamento, parece ser uma alternativa melhor. Mas o exemplo anterior é mais rico em detalhes, tá? Então o exemplo anterior é mais significativo também para entender, né, essas coisas de acoplamento e relacionamentos que vão aparecendo ou não. Bom, o acoplamento fraco, né? Últimas considerações a respeito dele. O extremo do acoplamento fraco também não é legal, né? Por ferir os princípios da orientação a objeto, que é o de comunicação por mensagens.
Se você quiser cortar todos os relacionamentos, né, e diminuir o acoplamento ao máximo, não vai ter, na verdade, comunicação entre mensagens. Comunicação entre os objetos por mensagens. E isso, na verdade, está ferindo até os princípios de orientação a objetos. Isso vai fazer, na verdade, que as classes fiquem muito inchadas, né, e muito inchadas de responsabilidades. Tá? Então também não é legal. Muito bem. Tá? Então esse foi o padrão acoplamento fraco. Vamos falar agora aqui um pouco do padrão controlador, tá? Que é o terceiro padrão GRASP dessa videoaula. Tá? O padrão controlador, qual é o problema que ele tenta resolver? Tá? Quem deve ser responsável por tratar um evento do sistema? Tá? Eu diria que os dois anteriores, o especialista e o acoplamento fraco, são mais relacionados. Esse aqui ele tem uma diferença interessante também, que é o seguinte. O objetivo da pergunta principal, né, fica bem claro, né, quem deve ser responsável por tratar um evento que é do sistema. Então, de novo, né, evento de sistema ou operação de sistema, tá? Geralmente quando aparece esse sistema no final, são essas operações principais que são disparadas pela interface. E geralmente são casos de uso, ok? Muito bem. Por que essa pergunta? Quem deve ser responsável por tratar um evento do sistema? Porque muitas vezes o que acontece é que o desenvolvedor desenvolve a interface e a partir da interface ele já invoca essas operações de sistema. E isso faz com que já comece a ter um acoplamento muito grande da interface gráfica, entendeu? Com o modelo de domínio, né? Com as classes de negócio. Isso é uma coisa realmente bastante inadequada, né? Muito bem, então qual é a solução? A responsabilidade de receber ou tratar as mensagens de eventos, tá, deve ser atribuída a uma classe Q. Tá? Quem que deve ter essa responsabilidade de tratar eventos de sistema? É uma classe que represente todo o sistema, um dispositivo ou um subsistema, chamada de controlador fachada. Ou, né, uma classe que represente um cenário de um caso de uso dentro do qual ocorra aquele evento, chamado, por exemplo, controlador artificial. Na verdade, o nome, né, não importa muito. Tá? O que importa é que você tenha uma ou mais classes cuja responsabilidade delas é justamente captar, né, esses estímulos que chegam na interface e que são operações de sistema. Tá? Então esse acho que é o principal aqui. Geralmente essas classes elas são conhecidas como controllers. Tá? Por isso até que esse padrão também tem o nome de controlador. Tá? Bom, no nosso caso aqui da biblioteca, tá, quem é que vai tratar eventos do sistema? Tá? Então, quando a gente olha aqui, perceba o devolver cópia, né, quando a gente estava olhando ali o padrão acoplamento fraco, né, o devolver cópia nos pareceu o melhor design colocar ele na classe empréstimo. Tá? Mas não sei se vocês notaram, mas em todo o diagrama de colaboração, né, eu sempre coloquei aqui desconhecido. Né? Perceba que tem uma classe desconhecida, né? Eu coloquei o devolver cópia no empréstimo de evolução. Perceba que essas classes que aparecem aqui já são classes de domínio, né? Então, assim, já são classes do modelo. Tá? Então, lembre também desses termos. Tá? Modelo também significa classes de domínio, classes de negócio, que são as classes mais convencionais de um sistema. Então, como por exemplo, né, linha de empréstimo, cópia do livro, empréstimo de evolução, cliente, produto, pedido, item de pedido, quarto, reserva, nota fiscal. Essas classes são classes de domínio, classes, né, do contexto principal ali do sistema. Tá? Então, aqui no caso do padrão controlador, o que que eu estou buscando? Eu estou buscando o seguinte: sem olhar para esse conjunto de classes de domínio aí, quando alguém estimular a interface, como deve ser chamada essa primeira classe que recebe, né, as operações que vêm da interface. Tá? Então, sempre tem que ter alguma classe intermediária que não recaia direto, né, sobre as classes aqui de domínio. Tá? Então é por isso que sempre geralmente vem desse desconhecido. Tá? Esse desconhecido, então, esse é a classe que ela
tem relacionamento com as interfaces. Então imagina que aqui em cima já seriam as interfaces de usuário. Quando o cara clica em um menu, ele vai chamar métodos que estejam nessa classe aqui. Tá? Então é como se ela criasse uma separação entre as classes de domínio, né, e esse relacionamento com as interfaces gráficas. Ok? Bom, só também aqui reforçando, né, os conceitos, no sistema de biblioteca, tá, eu também teria algumas opções. Tá? Isso obviamente depende também do tamanho do sistema, etc. Mas eu poderia optar por ter uma única classe chamada biblioteca, tá, que representa o sistema todo. Tá? Eu tendo essa única classe chamada biblioteca, todas as operações de sistema poderiam ser enviadas para ela, e ela é que, na verdade, iria distribuir para as classes de negócio. Então, quando a gente volta e olha aqui, esse desconhecido seria a minha classe biblioteca. Tá? É a classe que ela fica ali acolhendo, né, os eventos que vêm das interfaces gráficas e do ambiente externo. E aí, dali em diante, é que ela, né, distribui para as outras classes de domínio. Tá? Então, poderia ter uma classe biblioteca só, e aí ela seria responsável por tratar empréstimo, emprestar o livro, encerrar o empréstimo e outros casos de uso. Tá? Ou eu poderia também fazer o seguinte, criar controladores que são específicos por determinados assuntos. Né? Porque pode ser, por exemplo, que um controlador desse jeito aqui, que representa o sistema todo, pode ser que ele comece a ficar muito inchado, né? Porque ele vai acabar tendo muitas operações ali. Então, quando isso acontecer, também tem tudo bem, tá? Você criar mais de um controller, né? Então aqui, por exemplo, teria um controlador apenas para emprestar livro. Então, todas as operações que são relacionadas com empréstimo ficariam colocadas nesse controlador emprestar livro. Se você tiver um outro controlador de devolução, né, também trataria as operações de devolução e assim por diante. Então assim, mas o importante é, né, não misturar as coisas e saber que além das classes de negócio, é interessante que você tenha uma outra camada, que a gente geralmente chama de controller, que recebe as operações que vêm da interface. Ok? Muito bem. Ficaria alguma coisa nesse sentido. Né? Aqui na camada de domínio, né, eu tenho aqui classes de domínio, tenho essas minhas classes, né, que são chamadas de controllers, porque elas representam o sistema todo, ó, e elas fazem ligação direta com classes da interface gráfica. Tá? Então, tudo isso é para evitar que haja dependência de interface gráfica com classes de domínio. Né? É como se fosse uma indireção. Então, a gente cria uma classe responsável apenas por operações de sistema e ela é que fica responsável por distribuir operações de mais baixo nível para as classes de domínio que estão dali para baixo. Ok? Muito bem. Qual é o benefício do uso do padrão controlador? Né? Então, obtém-se um aumento das possibilidades de reutilização das classes e o uso de interfaces plugáveis. Ok? Obviamente, né, acho que fica bem evidente que os benefícios, né, da utilização dos padrões, tá? É bastante interessante você começar a olhar para os sistemas, né, mesmo sistemas pequenos que vocês tenham, né, como sistemas maiores, como a gente vai trabalhar na disciplina, com esse olhar. Né? O olhar, bom, o olhar é o seguinte, né? Nesse sistema, será que as coisas estão organizadas? Né? Será que os conceitos que eu vi ali em aula, né, como é que será que aqueles conceitos se aplicam aqui? Né? Então é nesse sentido, né, essa provocação, né, que vocês devem sentir quando vocês se depararem com determinados sistemas e se perguntarem, né, se os conceitos que foram vistos aqui se aplicam e como é que eles se aplicam, como é que eles aparecem, né, em sistemas reais. Ok? Muito bem, obrigado pela atenção. Até a próxima videoaula, então.